Buenas, tudo bom, meus amigos? Sexta-feira, Friday, Freitag, Viernes. Engraçado que aqui na Praça do Comércio, eu acho que todo lugar turístico assim, né, se você passa, a gente fica ouvindo várias pessoas falando essas línguas, né, inglês, francês, alemão, espanhol, russo, já ouvi falarem aqui também. E é bem legal essa questão da riqueza cultural, né, que a gente vê morando em um país que você tem acesso a essas coisas, né, e essa diferença de cultura é bem legal. O assunto de hoje é em relação a foco, cara. Como é importante você ter foco nas coisas que você faz. Eu me lembro quando eu estava trabalhando numa das primeiras empresas, né? Quando eu ainda era jovem, nos meus 17, 18 anos, eu dava aula para uma instituição no Brasil. E eu sempre gostei de aprender, assim, principalmente linguagem de programação, como que sites funcionam, né? HTML, CSS, JavaScript e tal. E depois que eu entrei, eu comecei a ver que existia um outro mundo, que hoje é chamado de back-end, né? Que é a programação voltada, né, aos servidores e não a parte que a gente vê, né? O site, que é o design e tal. E eu me interessei muito por essa área e comecei a estudar PHP e Java. Isso foi em 2004, se eu não me engano. 2004. Caraca, faz tempo, hein? E aí o que acontece, né? Eu sempre estudava, eu sempre tive muitas aulas. Então, graças a Deus, né? Graças ao meu esforço, eu sempre tive muitas aulas na minha grade. Então eu ficava com o período da tarde e da manhã. Então eu entrava meio-dia, aula uma atrás da outra, durava 1h30 as aulas. E era 1h30 ou era 50 minutos, agora não me lembro, mas enfim. Ficava com aulas até 10 horas da noite. Então eu ficava praticamente o dia todo na escola, de segunda a sábado. Aprendi muito, como os laboratórios eles tinham acesso à internet, coisa que eu não tinha. Quer dizer, até tinha naquela época, mas era discada, aquela treta toda. Eu ainda não tinha a DSL, né? Que é o antigo. Hoje nem, acho que a galera nem vai saber o que é a DSL, mas praticamente a internet a cabo, bem mais rápida. Na minha época era modem mesmo, você conectava na linha telefônica, enfim. Então era um luxo e eu usava esses tempos vagos entre uma aula e outra praticamente para estudar, fazer minhas aplicaçõezinhas, né, e tal. Acontece que eu me lembrei disso por conta do vídeo que eu fiz nessa semana a respeito de você ter foco naquilo que você quer, né? Ao mesmo tempo que eu estava aprendendo, a gerente naquela época não queria que os instrutores usassem os computadores nos intervalos porque estávamos, diz ela, gastando muita energia e a escola tinha que economizar. Eu até acredito por um lado, eu até aceito isso por um lado, mas por outro, os professores eles estavam usando aquele tempo para se aperfeiçoarem e dar outras aulas. Tanto é que alguns meses depois que eu iniciei esses estudos, teve um aluno que pediu uma aula de Java, né? E a gente não pôde dar porque não estava na grade de aula. Mas eu, como eu era um instrutor com esse conhecimento, falei com a própria gerente. Eu falei, olha, eu estudei e eu tenho condições de dar aula para esse aluno que quer aula de Java. Ou seja, a escola ia faturar mais. Bom, fui negado. Ela não quis que eu desse a aula, não quis vender para o cliente e ficou por isso mesmo. Bom, eu continuei com os meus estudos, continuei aprendendo. Na segunda vez que ela me pegou, né, no laboratório, ela desligou a internet daquele laboratório, forçando, né, eu e os outros instrutores a saírem dele. E aí a gente falou assim, pô, não tem como, a gente precisa estudar, né, para desenvolvimento, não só da empresa, como pessoal também. Tentei argumentar mais uma vez, ela não quis saber, e aí eu comecei a reparar que eu comecei a ser boicotado. Então algumas aulas começaram a me tirar, né,
não começaram a me envolver mais nas aulas, enfim. E aí, eu, obviamente, acabei sendo meio que demitido, né? E aí isso foi muito bom, porque o conhecimento que eu adquiri em 2005, eu fui contratado para trabalhar no maior portal de internet do Brasil, no IG, qual eu tenho muito orgulho. Pessoas muito trabalharam comigo lá, as quais eu tenho amizade até hoje. E hoje essa escola não existe mais, pensamento meio arcaico. Então assim, por que eu tô falando isso, né? Porque se você acredita em algo que vai ser benéfico para você, para sua empresa, para o seu momento, e vai beneficiar as pessoas que estão ao seu redor de algum jeito, faça. Independente do que as pessoas vão falar. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Ninguém sabe o teu futuro, só você. Quer dizer, ninguém sabe, né, do futuro, mas a única pessoa que pode mudar ele pro bem é você mesmo. Então essa é a mensagem de hoje. Esse é um vídeo que eu quis fazer para falar sobre isso. Não se preocupem, vão existir pessoas... Peço desculpas aqui que eu tô tremendo, porque pô, eu não tenho... tô sem o tripé aqui, eu tô na mão. Desculpa aí, galera. Mas a mensagem é justamente essa. Não deixe, é como meu pai falava, não deixe ninguém colocar a mão no leme do teu barco. Faça você o seu futuro, tá bom? Essa é a mensagem desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.